Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse é mais um painel da FETransporte Brasil Conference 2020 e agradeço a todos que estão nos assistindo e prestigiaram o nosso evento até o dia de hoje. Estamos chegando aí no último dia aí do evento e esse penúltimo painel a gente vai falar sobre tecnologia aí no mercado de transporte e também no mercado segurador. Meu nome é Bruno, eu sou gerente comercial da FETransporte Brasil e vou ser o mediador desse painel, e comigo estão algumas feras aí do nosso mercado, seja de tecnologia no mercado de transporte de carga, quanto do mercado segurador. Então, quero apresentar aí para vocês o Nauro Júnior, que é o diretor executivo da Selbit. Está comigo também aí o Bruno Porte, que é o diretor de tecnologia da Argo, e também o Rafael Leopoldo, que faz parte aí do time comercial e de marketing da Selbit Tecnologias. Então, vou passar aí a bola aí para cada um se apresentar e poder falar um pouco aí sobre vocês, sobre a empresa que vocês trabalham. Bom, pode começar comigo? Vamos lá, Júnior, é com você. Obrigado. Inicialmente, Bruno, obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra para nós poder participar desse painel, junto com uma equipe tão qualificada e principalmente os nossos ouvintes aí, os corretores, né? A nossa ideia é passar uma mensagem de otimismo, né, nesse nosso encontro, do cenário que a gente se encontra, e já olhando lá na frente. A nossa empresa, meu nome é Júnior Seba, como você me apresentou. A nossa empresa, ela é uma empresa, a Selbit, focada em integração de solução. Nosso foco é locação de equipamentos, né, em máquinas copiadoras, multifuncionais, totens, e nós temos uma área de tecnologia, uma área de desenvolvimento próprio de soluções de documentos eletrônicos. E nós vamos passar um pouco mais para frente essas informações. A gente trouxe alguns cases também para apresentar, e já passo a bola adiante aí para o Rafael também, que é da nossa equipe, poder se apresentar. Rafael, contigo. Obrigado, Júnior. Bruno, boa tarde. Também gostaria de fazer o agradecimento pelo convite. Sempre muito bom, né, estarmos aqui compartilhando novidades, trazendo um pouquinho mais do como que a Selbit está levando, né, essas tecnologias para o mercado, para os nossos clientes. Falar sobre a empresa já dispensa, o Júnior já apresentou muito bem, então deixa eu falar rapidamente. Sou Rafael Leopoldo, como você também já fez a apresentação. Eu trabalho na Selbit faz 17 anos, então são 17 anos aí que a gente vem acompanhando toda essa transformação do nosso negócio. A gente falará um pouquinho sobre esse tema durante a apresentação, e é um enorme prazer, então, estar aqui com vocês. E depois, durante a apresentação, a gente vai apresentando algo adicional aí. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Também queria agradecer, Bruno, Xará, pelo convite, né, em nome da Argo Seguros. A Argo Seguros é uma companhia especializada aí em ramos alimentares, property, RC, seguros de transporte, muito focada aí no universo digital. Então, teremos aí a oportunidade de compartilhar com os amigos corretores e com os demais integrantes do painel essa sessão aí sobre tecnologia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou à disposição aqui para o nosso papo de hoje. Então, eu que agradeço aí a vocês por ter aceitado prontamente o convite de poder participar do nosso evento. Tanto a Selbit quanto a Argo Seguros são grandes parceiros aqui da FETransporte Brasil, e o objetivo é esse mesmo, né? A gente poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com os nossos corretores que estão aí nos assistindo. Só que o nosso tema hoje, ele fala sobre tecnologia e como a tecnologia tem ajudado as empresas, tanto no segmento de transporte como no mercado segurador, a ter uma performance melhor nos seus negócios. Só que eu não posso deixar de falar de um tema que é hoje uma realidade do nosso dia a dia, que é a questão da pandemia, né, do Covid-19, e que tem impactado aí muito tanto os negócios quanto o dia a dia das pessoas, e fez com que houvesse uma mudança de hábitos, tanto na forma das pessoas cuidar da saúde, quanto na maneira de trabalhar, quanto de entreter, né? E a gente vê como a tecnologia está sendo importante no elo aí de comunicação entre as pessoas,
sejam elas utilizando telefone, sejam utilizando videoconferência, utilizando lives. Esse formato que a gente está fazendo agora, até um tempo atrás, não era um formato muito comum de ser utilizado, né? Mas hoje a gente vê que teve um boom aí de webinars, de lives, e isso, de certa forma, ele vai virar uma realidade ali na frente depois que a pandemia passar e vai ser uma maneira de linkar aí pessoas para poder fazer as reuniões, compartilhar conhecimento, enfim, né? E as empresas, né, tiveram que se adaptar a esse novo cenário. E antes do Covid-19, as empresas, né, que utilizavam a tecnologia no seu dia a dia eram um diferencial. E hoje a gente vê que a tecnologia é essencial para a manutenção dos negócios das empresas, e muitas que tinham algum projeto de tecnologia engavetado ou que estava planejado aí para o final de 2020 tiveram que antecipar esses projetos justamente para poder se adaptar a esse momento que a gente está agora e poder fazer esses... A gente viu inúmeras empresas, vários casos, que tiveram que, em 2, 3 dias, colocar todo o time em home office. Acho que vocês também passaram por isso, nós na FETransporte também passamos. E a gente teve que se adaptar a uma comunicação corporativa, utilizar a videoconferência para poder fazer as reuniões, colocar as informações na nuvem, enfim, algumas questões que a gente teve que se adaptar para poder a empresa seguir aí atendendo normalmente os nossos clientes, né? E esse processo de digitação ele está sendo realmente acelerado agora no processo da pandemia. Eu queria saber de você, Bruno Porte, como é que está sendo para a Argo esse processo, né? E você que tem contato aí com os corretores, né, no dia a dia, como é que está sendo essa percepção também dessa mudança desse comportamento aí no nosso mercado segurador? Para nós, a decisão foi uma decisão muito rápida, né? A gente até foi uma das primeiras aí que tomou a iniciativa. Dia 12, foi uma quinta-feira, 12 de março, a gente discutiu sobre o tema, e no dia 13 de março, que foi a sexta-feira, foi o último dia útil, né? Na segunda, a gente já startou com todo mundo em casa, trabalhando remoto. Óbvio que algumas coisas facilitam. A gente tem um plano de continuidade de negócio, que a gente chama de BCP ou de BCM, que a gente testa 2 vezes aí ao ano, geralmente, e já tinha infraestrutura pronta para poder colocar todo mundo em casa, né? Mas o que a gente vê, no modo geral, os corretores eles responderam muito rápido, eles responderam muito bem nessa questão de se adaptar à falta do escritório físico, né? Nós somos uma seguradora que já não tem uma área comercial, então a gente já não tem aquele costume de ter a filial, de ter a visita, enfim, né? Nós temos aquela coisa já um pouco mais remota, né? Que já utiliza muitas vezes ferramentas para videoconferência, etc. Até mesmo, por exemplo, com vocês da FETransporte, a gente acaba tendo reuniões periódicas por videoconferência, já é uma coisa natural, a gente em São Paulo, vocês em outros estados, enfim. Então, os corretores eles responderam muito bem. O que eu senti muito foi uma queda, que aí é normal, né? Houve uma queda no volume de negócios inicialmente, conversando com outros colegas de mercado, né? Isso foi uma coisa generalizada, obviamente. Então, nos primeiros ali 30 dias houve uma queda no volume de cotações, mas o volume de conversões ele ainda estava se mantendo normal, né? Dentro daquilo que a gente tem como normalidade. Os corretores eles responderam muito rápido. E agora eu acho que já começamos a falar de negócios novamente, de prospecções, de bids, de parcerias. Então essa última quinzena de abril, ela já começa, eu acho que com todo mundo do modo geral, parte da população, as empresas, os corretores, a economia do modo geral começou a se adaptar e entender que não tem ainda uma data para acabar. Então, ou a gente se adapta e começa a executar dentro desse novo normal, né, que é o que todo mundo está dizendo, ou a gente vai perder um pouco as oportunidades que ficaram pelo caminho, né? Então, eles responderam super bem e têm buscado cada vez mais aí usar as ferramentas digitais para fazer negócio. Com certeza, né? Aqui na FETransporte também a gente entrou em home office, todo mundo no dia 17 de março. E de um dia para o outro a gente conseguiu colocar todo mundo em home office, né? Porque a gente também já tinha as estruturas tecnológicas já todas preparadas para que o pessoal conseguisse trabalhar remotamente. E a percepção que eu tenho é muito similar em relação aos corretores, né? A percepção que eu tenho é muito similar à tua também.
a gente viu que os corretores eles tiveram que realmente se adaptar rapidamente e fizeram isso de uma maneira muito, muito rápida. E porque no nosso mercado tinha muito dessa questão de visitar o cliente presencialmente, fazer as reuniões presencialmente para fechar os negócios, e a gente percebeu que os corretores eles acabaram se adaptando e conseguindo fechar os negócios todos remotamente, utilizando a tecnologia em prol aí desse fechamento desse negócio, né? E queria saber da Selbit, como é que foi esse momento aí da questão da Covid-19, como é que se adaptaram a essa situação? Bom, para nós, nós também nos adaptamos muito rápido, mas com um pouco mais de dificuldade. Não tão fácil que nem foi para a Argo, porque a gente tem uma entrega de produto no local, né? A nossa base de clientes demanda muito atendimento técnico, a gente demanda entrega de suprimento, né? Nós temos um portfólio de clientes aí no Brasil, são mais de 4.000 clientes que tem uma demanda local, né? Nós temos técnicos que precisam ir nas empresas, toda a parte de tecnologia a gente consegue fazer remotamente, né? Acessar os equipamentos, fazer as entregas de relatórios, de bilhetagem, de processo, tudo mais a gente consegue fazer. Mas o que a gente não consegue eliminar é algum reparo técnico, né? Então essa é uma dificuldade que a gente encontrou nesse momento, mas nós conseguimos nos adaptar também, toda a nossa estrutura administrativa, toda a parte de RH, faturamento, enfim, toda a empresa que a gente conseguiu colocar em home office está em home office, né? A nossa operação hoje está trabalhando com 20% presencial, né? Os demais estão em home office. Falando um pouco da tecnologia, que é o nosso tema do painel, nós entendemos que essa transformação digital, e principalmente com o home office, ele veio para ficar. Nós vamos ter que nos adaptar nessas novas tecnologias, trazer a nosso favor, e ali na frente, quando a saúde conseguir solucionar esse problema que é tão grave, né, e que de certa forma nos afasta, nós vamos precisar aproveitar as oportunidades que elas vão surgir. E eu acho que esse tema nosso de hoje cabe explorar bastante, que as nossas empresas, as transportadoras, os corretores, vão ter que estar adaptados para buscar essas oportunidades que elas vão vir ali na frente, né? Júnior, me permita complementar, né, Por gentileza. algumas ações. Um tema super em alta, né? E eu acho que assim, essa questão da adaptação foi fundamental, está sendo fundamental para todas as nossas empresas. E como o Júnior expôs, nós temos essa dificuldade por necessitar, né, enviar suprimento e tudo mais para o cliente. Então a gente tomou uma série de medidas, né? Hoje todos que entram na empresa mede febre, né? Então nós temos toda a situação, nós temos toda a parte do distanciamento, a parte das máscaras. Mas eu queria reforçar mesmo a nossa preocupação também com esse cenário. A Selbit tem no portfólio toda a parte de tecnologia de impressoras 3D, e nesse aspecto da impressora 3D nós colocamos todos os equipamentos que nós tínhamos em estoque, nós não medimos esforços, abrimos todas as caixas e colocamos os equipamentos para imprimir máscaras, né, aqueles face shields, e distribuímos para a parte de saúde, distribuímos para os nossos clientes, enfim, nosso apoio. Fizemos doação de respiradores também para o hospital, né, o Júnior, o seu Luiz, né, a nossa diretoria entenderam todo esse momento. Enfim, é só para complementar um pouquinho. A gente tem um monte de desafios, sem dúvida, né? A gente passa por uma mudança enorme de mindset, de estrutura de empresas, mas só para compartilhar também um pouquinho de algumas ações que a gente vem fazendo aí no mercado. E tem um ditado que diz que em toda crise surgem oportunidades, né? E adaptações. E uma das oportunidades que eu acho que tem para as empresas, nesse momento, é olhar para dentro de casa e tentar achar uma melhoria dentro da sua performance para que consiga passar esse momento da melhor maneira possível, né? E uma das questões que, com certeza, todas as empresas vão repensar são os seus processos e como a tecnologia pode ajudar nesse sentido, né? E, com certeza, né, a tecnologia, ela auxilia as empresas, seja em melhoria de redução de custo, aumento de produtividade, otimização e automação de processos, seja no aumento do controle de qualidade
ou até mesmo na gestão corporativa, né? Seja em várias áreas que uma empresa tem, seja comercial, operacional, RH, enfim, né? Então, acho que nesse momento surge essa oportunidade, às vezes, das empresas começarem a olhar para dentro de casa e ver onde é que pode melhorar para justamente passar da melhor maneira possível. E acho que agora é um dos temas que a gente vai apresentar, é como algumas empresas já vinham fazendo esse trabalho, né? E já estavam se preparando, não para a crise, né? Mas para que pudesse se diferenciar no mercado e ter uma melhor performance. Então, a Selbit vai apresentar alguns casos de sucesso de alguns clientes, né, no segmento de transporte que vem utilizando aí algumas tecnologias justamente nesse intuito de buscar uma melhor eficiência operacional. Então, o Rafael já colocou a apresentação, então ele vai mostrar alguns casos aí de sucesso. Então, vamos lá, Rafael, contigo. Beleza, Bruno, obrigado. Eu inicio a nossa apresentação, esse é um slide que a gente já vinha usando há um tempo, sabe? Eu diria aí aproximadamente um ano, né, que a gente vinha comentando que o nosso negócio não está acabando, ele está se transformando. E usava muito a referência, né, quando a Selbit, nosso negócio principal aí, a parte de outsourcing de pressão, papel, hoje, ele é cada vez menos nas nossas organizações, né, seja na parte de transporte, de corretoras, de seguradoras, né, os hospitais, até a camisa que eu estou aqui é paperless, né, que é um tema que a gente tem usado muito e levado muito essa transformação para dentro dos clientes. Então, o que nós estamos vivenciando agora nada mais é do que uma aceleração, né, de tudo que nós vimos conversando, que é essa transformação que nós precisamos cada vez mais. Termos um ambiente mais produtivo, mais digital, com mais mobilidade, né, mais móvel e mais seguro, né? Não podemos, com certeza, toda essa aceleração, a parte da segurança, ela é fundamental e crucial para o nosso negócio. Então, esses são os pilares da transformação digital e esses sempre foram os pilares também que nos nortearam, né, para construir todas essas tecnologias e levarmos isso para os nossos clientes. Então, eu trouxe esses dois slides aqui que exemplificam muito bem o momento, né, que a Selbit hoje passa aí para o mercado. E entrando nos cases, nosso tempo ele é curto, então a gente tentou otimizar bastante aqui, mas tentando trazer para vocês alguns ganhos e como é que nós trabalhamos, né, nesse mercado de transportes. E aqui a gente exemplifica, né, na maioria dos clientes que a gente visita na parte transportadora, né, como mesmo eu falei no início, a gente percebia um processo bastante manual, né, um processo que o caminhão, né, o transporte saía para fazer a sua entrega, né, chegar no destino final, tudo em papel, coletava as assinaturas, quando não se extraviava esse documento no meio do transporte, quando retornava para a unidade, esses documentos, né, os conhecimentos de transportes, as notas fiscais, os romanês, todos guardados de forma papel, e quando você precisava achar, muitas vezes né, os nossos clientes tinham algumas dificuldades, então, para estar manuseando no dia a dia, e é fundamental, né, principalmente porque quando nós entendemos um pouco desse cenário dos nossos clientes, eles precisam muitas vezes dessa evidência para poder fazer o seu recebimento, né, lá na ponta. Então, ele tem que mostrar quem foi que recebeu, a data, né, identificar a pessoa. E olhando esse cenário, né, entendendo um pouco desses desafios e dessas dores deste mercado, desse segmento, nós então criamos junto com a nossa plataforma, que é o Smart Share, que é a nossa plataforma de gestão de processos e documentos, algumas jornadas, que eu vou compartilhar aqui com todos vocês como é que a gente trouxe esses benefícios. Entrando na jornada com o nosso aplicativo, né, com o nosso app, com a parte mobile, o Selbit, nós trouxemos já um grande avanço, um grande ganho em todo esse processo já que a gente tinha o papel, nós transformamos, tá aqui o nosso smartphone, que está sempre do nosso lado, transformamos esse dispositivo num meio que trouxe uma série de ganhos. Então, hoje, os nossos clientes, né, que implantaram a plataforma, eles saem com todo o seu roteiro no smartphone, chega até o local de destino, ele coleta a assinatura diretamente no smartphone. Muitas vezes, né, chega no destino, não tem uma pessoa, né, ou seja, o local está fechado, a residência ou a empresa não tem ninguém para receber, ele coleta fotos, né, coleta as evidências pelo seu smartphone e vai fazendo toda a gestão dessa jornada diretamente pela nossa plataforma, pela nossa solução mobile. E no final, tudo isso então fica disponível para consulta. Até trouxe aqui
um exemplo, né? Então, nós temos aqui todo o conhecimento de transporte, com a assinatura que ele coletou, as fotos, né, da evidência da entrega, que foi uma outra dor que a gente conseguiu também trazer com esse novo, com essa nova solução, que é poder bater a fotografia, né, registrar essa imagem no momento da entrega, que muitas vezes o nosso cliente tinha uma dificuldade porque o equipamento, o produto que foi entregue estava com avaria, ou apresentava algum tipo de problema, e com a evidência eles conseguiram reduzir bastante esse tipo de situação, porque eles conseguem registrar e ter toda a rastreabilidade deste processo na palma da mão lá do motorista, né, do caminhoneiro que está fazendo a entrega. Então, a parte do aplicativo, aí nós temos também a parte com romaneio, né? Tem casos que o aplicativo não está disponível, ou nem todos os transportes têm essa tecnologia disponível para os seus motoristas, e então a gente também desenvolveu uma tecnologia que trouxe alguns ganhos, né? Não está na parte do aplicativo, mas ele trouxe já uma melhoria em toda essa jornada da entrega, no qual o motorista também sai, né, para fazer a sua entrega no destino final. Ele coleta aí, nesse momento, a assinatura manual, né, assinatura em papel também. Ele pode, né, se for o caso, ele não está usando um app com o nosso app de coleta de imagens, mas ele pode estar registrando algumas fotografias e compilando todo esse processo para que também fique todo esse registro dentro da nossa plataforma. Então, aqui é um exemplo, né, que a gente trouxe. Eu queria fazer bastante também um ponto, esse romaneio de entrega. Eu não sei se está visível aqui, mas você vai perceber que tem 4 romaneios numa folha só. Então, aqui já começa uma redução de custo de papel. Antes eles imprimiam 4, hoje nós conseguimos otimizar esse processo, saem 4 romaneios diferentes, ele coleta as assinaturas e o nosso software consegue ter a inteligência de interpretar esse documento, fazer o recorte de cada um deles e fazer esse armazenamento para consultas futuras. Então, aqui a gente já ganhou etapa de processo de digitalização, porque não existe nenhuma necessidade de indexar manualmente, né, que é fazer a informação, pegar os dados do cliente final, pegar a data de entrega, fazer a baixa no TMS do nosso cliente que aquele produto foi entregue. Então, aqui nós já fizemos a otimização da digitalização, a indexação pelo código de barras e o recorte, né, com a otimização do papel nesses 4 romaneios que estão indexados num único papel. Esses 2 exemplos aqui caracterizam bastante ganhos, né, no processo desses transportadores que são nossos clientes, principalmente na agilidade do processo de faturamento, que muitas vezes, quando não tinha esse processo, seja digital ou seja ele na parte do aplicativo, tinha que se pegar esse documento, fazer a digitalização no momento, né, que o cliente dele solicitava, enviava isso de alguma outra forma, e assim a gente conseguiu trazer, né, uma redução de ganho no ciclo financeiro, o recebimento deles, significativo. Então, hoje, o fluxo de caixa fundamental, a gente falou um pouquinho do Covid agora, e vem pegando, né, todos nós de surpresa, mas o fluxo de caixa agora é fundamental. Então, quando nós já pegamos que no ato que o motorista está fazendo a entrega, já coleta as assinaturas, e em questões de segundos, o cliente dele já está recebendo um SMS, né, ou recebendo um e-mail, ou até mesmo um WhatsApp, que o produto dele foi entregue e a evidência está toda ali registrada, isso trouxe um ganho muito grande, né, para toda a operação. Então, toda a parte da transportadora paperless, né, que eu comentei, ou seja, menos papel, menos burocracia, né, no dia a dia do processo da transportadora. Um projeto que a gente conseguiu, na maioria das vezes, comprovar um ROI, né, um retorno sobre o investimento em menos de um ano, ou seja, é muito rápido e traz muitos ganhos, né, para o cliente. Então, isso trouxe um grande ganho, um grande avanço de tecnologia para os nossos clientes. Mas eu queria fechar, não vou falar todos aqui, mas eu queria fechar com a experiência do cliente. Cada vez mais, a nossa preocupação, né, a gente sempre fala aqui dentro que nós estamos preocupados com o cliente do nosso cliente. Então, aqui, a experiência do cliente nosso da transportadora é diferente. Quando ele pega ali o smartphone, coleta a assinatura, já recebe uma notificação que o produto foi entregue, que ele possa estar avaliando aquela entrega. Então, essa experiência, esse é um grande diferencial que a gente sempre promove, sempre busca levar nas nossas tecnologias, né, nas nossas soluções, nos nossos projetos. E um outro case que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje é um case voltado para uma cooperativa de transporte, que também tinha alguns desafios. Eu vou tentar também sintetizar aqui, ser mais objetivo, mas basicamente era
duas dores bem importantes. A primeira delas é a segurança e a segunda é a parte de custo, né? Redução de custo. Eu vou entrar na redução de custo primeiro para explicar para vocês que é o seguinte, uma cooperativa, né, de transporte, quando ela precisava, algum cliente pede para fazer uma entrega, ele escolhe dentro da estrutura qual é o seu parceiro que pode fazer aquela entrega. E muitas vezes, em determinada região, ele não tinha um parceiro já cooperado já dentro da cooperativa. Então, ou ele transportava sem ser um cooperado, porque o processo ele era, de uma certa forma, um pouco mais burocrático, porque tinha que gerar um contrato, esse contrato era físico, e aí tinha que mandar para o parceiro, o parceiro assinar, devolver. Então, o processo era lento, o processo acabava dificultando. E aí a gente pensou, junto com o cliente, falou, o que a gente pode fazer com a nossa plataforma? Vamos fazer o seguinte, nós já temos um modelo de contrato, nós mandamos esse contrato digital para você, você vai enviar para o seu parceiro, ele assina o contrato digital, então cada vez mais a gente percebe a assinatura digital, assinatura eletrônica no meio dos nossos processos e rapidamente nós já conseguimos ter aquele parceiro de uma forma oficial, um cooperado, né, da cooperativa. Então, com isso, nós conseguimos trazer um ganho muito grande de redução de impostos na parte tributária. Então, quando ele não tinha esse contrato de cooperado assinado, a carga tributária deles era muito maior. Quando ele já tem essa etapa toda executada, tudo oficial, a carga tributária era muito menor. Então, assim, quando nós fomos buscar entender mais do resultado, nós percebemos que esse projeto, ele se pagou em 2 meses. De fato, aqui não é nada. Em 2 meses, o projeto se pagou. A gente ficou super feliz que esse é o nosso grande propósito, né? Entender e trazer essas melhorias nos processos dos nossos clientes, só com essa parte do processo em que a gente tinha um certo tempo para fazer a assinatura, de colher a assinatura desse contrato e tornar esse parceiro um cooperado, e agora a gente consegue fazer isso muitas vezes em minutos. Você pega o contrato, coloca na plataforma, ela assina digital, retorna, e então já pode seguir com o transporte de uma forma mais correta. E outra é a segurança, né? Como eu comentei. Uma coisa é você estar ali no teu sistema de cooperado com esse documento oficial. Outro é você ir nessa parte um pouco mais informal. Então, a gente conseguiu atender essas duas necessidades que os clientes, né, que essa cooperativa nos trouxe, melhorando todo o seu processo do dia a dia. Então, esse foi bastante importante. Aqui um exemplo, né? Um contrato que está na nossa plataforma, que a gente até simulou aqui a assinatura do Júnior e a minha assinatura, só para exemplificar para vocês, mas esse processo todo acontece hoje em minutos, porque gera o contrato digitalmente no próprio smartphone, é possível ele coletar a assinatura, coletar as evidências e ter aquele parceiro já como um cooperado e trazendo todos esses benefícios que eu acabei de explicar. Então, é isso, né? É as soluções pensadas para o negócio do nosso cliente que a gente vem trabalhando. E de uma forma bem rápida, tá? Passando um pouco mais do nosso portfólio, a Selbet hoje tem toda a parte de outsourcing de impressão, então a gente toda aquela parte do escritório, impressoras monos, coloridas, né? Para a parte administrativa a gente tem hoje equipamentos locados. Nós temos toda uma parte de tecnologia, o Júnior colocou, nós temos uma área, né, de tecnologia aí, são mais de 52 profissionais aí na estrutura nossa de desenvolvimento de software, que a gente consegue trazer uma série de ganhos para toda essa estrutura de outsourcing de impressão. Fazemos também como serviço a parte das impressoras térmicas, né, para imprimir aquelas etiquetas com código de barras, fazer toda essa estrutura dentro dos nossos clientes. Impressoras para fazer impressão de crachá, né, seja um crachá de identificação, seja uma carteirinha na parte educacional, mas a gente, né, fazer o crachá dos funcionários. Locação de leitores e coletores, locação de notebooks e desktops, né, vocês vão perceber que o nosso negócio ele é 100% serviço, nós não temos nada aqui como produto final, é 100% serviço, então a gente tem crescido muito também com locação de notebooks e desktops. Notebooks, batemos recordes aí de locação nessas últimas semanas, em virtude, né, do que falamos aí do Covid, e tivemos que ajudar nossos clientes a preparar o ambiente para a parte de home office e, claro, levar gestão. Eu estou com o equipamento dentro da estrutura, dentro da casa do cliente, né, ou dentro da própria casa do funcionário. Como é que a gente traga uma gestão daquele dispositivo que está sob demanda, sob controle do nosso cliente? Então, a gente tem toda uma plataforma para cuidar e administrar esses ativos dos nossos clientes. Temos a parte de digitalização de documentos, então toda uma inteligência para fazer digitalização do documento, seja documentos estruturados e não estruturados. Depois a gente, né, fala um pouquinho mais de tecnologia, inteligência artificial nesse processo que a gente está trabalhando. Gestão de documentos, controlar todos esses documentos. A parte de automação de processo,
forte, a gente tem crescido muito também, entendendo as dificuldades, desafios, como eu mostrei para vocês, como é que a gente pode melhorar essas etapas dentro dos nossos clientes. RPA, que é a solução de robotização, a gente fala um pouquinho, né? Posso explicar um pouquinho mais também da parte de RPA. Tablets, locação, né, de tablets, smartphones. Então, se eu quero implantar um projeto desse, como nós falamos, e eu não tenho smartphones, nós podemos entrar com o processo como um todo, locação desses smartphones, controle desses dispositivos, né, toda a parte de gestão do TEM. E eu queria deixar por último aqui a parte de transportadora digital. O Júnior falou também, né, um pouco sobre esse tema na abertura. Nós temos um totem e nós estamos trazendo, a gente já tem o RH digital, nós temos isso, então a transportadora digital é um totem, é um projeto que a gente está desenhando, onde a gente quer deixar um totem desse disponível para o caminhoneiro chegar lá, colocar a placa do seu veículo, já sair com o CTS, imprimir o seu romaneio, sair com toda essa documentação, e é um projeto aí que a gente vai trazer bastante inovador para o mercado. Então, de uma forma rápida, eu tentei passar para vocês e deixar uma mensagem final que é: convide o nosso time a pensar fora da caixa. É uma brincadeira que eu faço nas minhas apresentações, porque eu acho que esse é o momento, né? Ele pede que a gente olhe para dentro de casa, onde é que nós temos oportunidades de melhoria desse nosso processo, e a gente precisa mesmo usar todas essas tecnologias no nosso dia a dia. E para fechar, eu vou passar para o Júnior, então, falar um pouquinho da Selbet, da nossa história, porque são mais de 43 anos aí. Eu vou passar, então, o Júnior para poder compartilhar conosco um pouquinho da história da Selbet. Ô, Bruno, eu prometo ser rápido, vou fechar em 1 minuto aqui, só para a gente fechar e contextualizar quem somos, né? A Selbet foi fundada em 77, nós estamos, a nossa matriz em Joinville, Santa Catarina. Nós atendemos o Brasil todo com 10 unidades de negócio em 6 estados. Nós estamos em Santa Catarina, com filial em Florianópolis, atendemos o Rio Grande do Sul com uma filial em Porto Alegre, em Caxias do Sul e em Santa Cruz do Sul, no interior. A nossa filial em Curitiba, atendendo todo o Paraná, São Paulo, Belo Horizonte, o interior, em Ipatinga, nós temos uma unidade de negócio também, e a nossa mais recente unidade no Rio de Janeiro. Então, nessas 10 localidades, nós damos uma cobertura a todo o Brasil, em todos os estados. Estamos presentes com mais de 85 mil equipamentos, que é uma unidade que mede muito o nosso negócio. Somos a maior empresa de outsourcing do Brasil, né? Então, não só com locação de equipamentos, e aí a gente tem aqui uma oportunidade, nesse momento que se destacou muito grande para nós, um aumento de quase 40% na locação de desktops e notebooks, né? Com o home office, esse número aumentou muito, né? A ponto de faltar equipamento para entregar para os nossos clientes. E como o Rafael explicou, toda uma linha própria de desenvolvimento. A Selbet já desenvolve toda essa linha de solução há mais de 15 anos. A nossa família Smart Software, né? Tem software de bilhetagem, software de ECM, software de captura de contadores, uma gama de produtos e serviços para dar essa cobertura a quase 4 mil clientes. E destacamos alguns, os principais aqui a nível nacional, conhecidos de todos nós aqui, com vários deles com mais do que uma solução. A Selbet tem em seu portfólio hoje mais de 36 soluções de produtos e serviços, e a base de clientes voltada a transportadora, né? Então, toda essa base de clientes ativos hoje, e convidamos todos vocês, agradecemos o tempo e a oportunidade para nos visitar o nosso site, fazer uma consulta. Para aqueles que desejarem mais informação, é só nos acessar e teremos um enorme prazer em discutir. Daqui a pouco, quem sabe pessoalmente, né? Mas por enquanto, de forma remota. Ok? De nossa parte era isso, Bruno. Júnior e Rafael, belíssimo a apresentação de vocês e os cases. Eu fico aqui imaginando um cenário de uma transportadora 5, 10 anos atrás, que tinha que movimentar 25 mil, 30 mil documentos e tinha que fazer todo esse controle manual, recolher esses documentos, botar numa sala lá cheia de arquivos, e se precisasse buscar alguma pessoa tinha que ir lá, tinha que, exato, enfim, às vezes perdia 1 hora, 2 horas buscando somente um documento. E realmente esses processos que vocês mostraram, dá para perceber que para uma grande empresa, uma grande transportadora, né, que tem um fluxo enorme de documentação e que tem várias etapas ao longo do processo, como uma tecnologia ela auxilia tanto a parte
operacional como administrativa e financeira, né, que foi o caso ali que o Rafael apontou muito bem, né, do fluxo de caixa, e fazer essa união aí entre as áreas para que durante todo o processo consiga acompanhar a evolução aí da cadeia, né? Então, realmente, 2 casos aí muito importantes e significativos aí no nosso segmento de transporte, né? E agora, acho que tem a apresentação do Bruno Porte, passando um pouco aí do momento da Argo, né, Bruno? Dessa transformação digital na companhia como um todo, que a Argo veio para o Brasil em 2012, já veio com uma pegada mais digital e todo ano que passa ela vai lançando novas tecnologias para o segmento, para o mercado segurador e para melhorar a performance aí do dia a dia do corretor, né? Então, agora é com você para apresentar aí os casos aí de sucesso e as novas tecnologias que a Argo está levando para o mercado. Isso aí, Bruno, obrigado. Parabéns ao Júnior e ao Rafael pela apresentação. Um excelente case. É sempre bom ver uma empresa nacional aí oferecendo soluções e serviços para o Brasil, né, para os clientes, enfim, para o mercado em geral. Bom, falar um pouquinho sobre a companhia. Vou fazer um pouquinho diferente. A gente vai começar aqui pela parte institucional, né? A Argo é uma seguradora americana, que tem a matriz, né, nos Estados Unidos, mais de 1.300 funcionários, 60 anos de atuação aí no mercado em geral. É uma seguradora de specialty, basicamente. Nós, em 2018, tivemos ao redor do mundo 3 bi de dólares em prêmios emitidos, um índice combinado de 97,9. Em 2019, nós tivemos 3,1 bi emitidos, um índice combinado de 109, um pouquinho pior, em relação ao ano anterior, olhando a operação do grupo como um todo, né? E com ativos totais aí de 10,5 bilhões administrados ao redor do mundo, tá? Falando um pouquinho da companhia no Brasil, 2018 foi um ano que trouxe para a gente muitas oportunidades, né? Um ano de bastante mudança, planejamento. A gente fechou o ano com 209 milhões de faturamento no Brasil, Argo Seguros, um índice combinado de 108,9. 2019, a gente pode ver uma evolução bem significativa, 280 milhões de prêmios emitido, né, durante o ano, e um índice combinado de 98,1. A gente conseguiu avançar bastante, conseguiu melhorar muito o resultado da companhia. Muito através do que a gente está aqui discutindo hoje. Eficiência, automação, digitalização, isso que proporciona a gente avançar dessa forma. Então, a gente tem uma plataforma digital que permite a atuação e distribuição de produtos, né, em todo o território nacional, tem exposição de seguros em todos os estados, então a gente tem apólices emitidas desde do extremo sul até o Acre, por exemplo, corretores ativos aí cotando e utilizando as ferramentas da companhia, tá? São 80 colaboradores, incluindo terceiros no escritório, e o início da operação, como o Bruno disse, foi em 2012, né? Aí aqui eu compartilho com vocês um pouquinho o portfólio de produtos do que a companhia trabalha, né? Então a gente tem uma parceria já de longa data. Eu entrei na companhia em 2017, a parceria com a FETransportes estava no início ali, a gente tem uma parceria muito forte e basicamente a gente vende produtos de transportes nessa parceria. E a gente tem cada vez mais tentado diversificar a comercialização disso através da FETransportes para os corretores também. Então, talvez algumas coisas aqui sejam novidades para vocês, mas a companhia trabalha nas verticais dos riscos patrimoniais e engenharia. Então, a gente tem empresarial, os RDs, equipamentos diversos, RN, RO, riscos de engenharia, um dos nossos queridinhos aqui, que é a Bike, né, o seguro de bikes, em linhas financeiras, garantia, o DNO, o INO, né, que é o nosso RC profissional. Então temos mais de 43 profissões aí disponíveis para cotação e contratação online, e produtos também para fundos de pensão e fundos de investimento. Na parte de responsabilidade civil, RC geral com muito foco em operações, produtos e prestação de serviços. Temos RC eventos, ou o que a gente chama de RC ambiental ou cargas poluentes. A gente tem uma oferta muito grande e oportunidade de negócios também para ser oferecida junto aos transportadores, enfim. E o RC obras, né? Temos aqui algumas oportunidades, um produto bem forte que foi reformulado, tá bom? Na parte de transportes, o nosso carro-chefe hoje representa aí mais ou menos 55% do portfólio da companhia em termos de faturamento. Transporte internacional, nacional, o transportador, e também temos uma ferramenta online para emissão de apólice avulsa, que vocês podem cotar e contratar já o produto direto na ponta.
Falando um pouquinho, entrando aqui no tema do dia, digital, tecnologia, inovação. Então, a companhia ela tem um ciclo de inovação que ele vem acontecendo e ele se repete, né? Então, nós utilizamos a tecnologia como uma alavanca para ofertar produtos e serviços digitais, isso desde o início. E aqui a gente desenha uma timeline aqui para tentar representar isso para vocês. Então, em 2012, quando a companhia sai do papel, a gente lança o que a gente chamava de Protector com produtos de RC médicos, RC profissional médicos. Ao longo dos anos, a gente veio evoluindo e trazendo mais produtos. A gente olha hoje e fala assim, pô, legal, mas vender esse produto digital era uma coisa inovadora? Era no aspecto de um produto que não era comercializado de uma forma ampla no Brasil, que a contratação era sempre um pouquinho mais complexa, com questionários de risco, com uma série de perguntas, e a companhia naquele momento ela fez o quê? Simplificou a contratação, simplificou o questionário, simplificou o processo de cotação, né, criando uma ferramenta e disponibilizando isso para o corretor poder fazer a cotação direto na ponta, e mais trouxe também a eficiência. Além de todo esse processo do fluxo de contratação, era possível emitir uma pólice online, uma pólice direto no portal da companhia, né? Isso vem 2012, aí 13, novos produtos, dentistas, engenharia, engenheiros, contadores, e aí a gente vem ao longo dos anos evoluindo e trazendo cada vez mais atividades para o RC profissional. Em 2015, a gente implementa o bike, é um produto diferente, a gente trata o bike aqui dentro como se fosse um automóvel. Tem o que a gente chama de moderação, é como se fosse uma vistoria prévia, a gente usa tecnologia para fazer isso, né? Hoje a gente tem mais de 25 mil bikes, aí, quase 30 mil bikes vigentes, ativas na carteira, é um volume bem considerável, somos líderes nesse mercado. Em 2016, a gente traz um programa de banco, a gente começou a oferecer um produto de RC profissional através de uma parceria com um banco no Brasil. Em 2017, a pólice avulsa no transporte, então a gente implementou essa ferramenta, é possível fazer a cotação, a contratação e a emissão online disso diretamente no portal. Em 2018, a gente começou a entrar na onda de repensar um pouco as coisas, né? A ferramenta já estava um pouco defasada, os concorrentes estavam entrando ali mais ou menos em pé de igualdade com a gente falou assim, pô, a gente precisa fazer algo diferente. O que a gente vai fazer? Vamos pensar então em trazer o que a gente chama de POCs, ou de provas de conceito, ou de testes de produto, né? E aí a gente começa a lançar esse tipo de modalidade, que a gente implementa um front, né, um sistema para cotação no site, não tem a emissão online, mas a gente começa a digitalizar esses produtos e criar alguns nichos diferentes e medir a penetração disso no mercado. A gente lançou um seguro para placas solares, placas fotovoltaicas, foi uma novidade no mercado. Lançamos uma vertical de profissionais da saúde dentro do INO, né, do RC profissional, e começamos a trabalhar alguns nichos de RC. Só que isso não era o suficiente, a gente entendeu que era necessário estar presente nas plataformas digitais, nos marketplaces, cada vez mais estar conectado em outros canais de distribuição. O que a gente fez? Repensou a nossa arquitetura e começou a construir uma nova plataforma para ter uma visão mais abrangente de companhia, não olhar só os produtos digitais de varejo, mas olhar todos os produtos e, ao mesmo tempo, dar a possibilidade para a gente poder duas coisas. Levar mais serviço, autosserviço para o corretor, né, para ele poder fazer uma gestão melhor e mais eficiente da carteira e, ao mesmo tempo, oferecer mais produto para o corretor poder ter uma possibilidade de diversificar mais seu portfólio. A gente começou a fazer isso em 2019 e em 2020 a gente lança o que a gente chama de Argo Digital, uma nova plataforma digital da companhia que trata de uma forma muito clara as duas verticais. O que a gente chama de consumer, que tem os produtos que são aquilo que a gente fala que é o no touch, que ninguém toca, o corretor ele cota, contrata e emite uma pólice direto online, e o fluxo touch, que são os seguros tradicionais, ou seguro sob medida, aquilo que a gente fala de tailor-made, então é um DNO com uma cobertura um pouco mais ampla, é um transporte com uma característica diferente, é um próprio RC profissionais com limites mais amplos ou com uma condição de franquia, etc. Então, isso que a gente chama de corporate, esse que a gente é o tailor-made, ou sob medida, a gente também disponibiliza na ferramenta para o corretor poder fazer a gestão da carteira e, ao mesmo tempo, solicitar cotações para o subscritor direto na Argo. E aí, aqui abaixo, Bruno, eu compartilho um pouco como que é a evolução disso em alguns termos numéricos, né, para tangibilizar aí um pouco.
Apólices emitidas. Nós temos mais de 150 mil apólices emitidas no ano de 2018. É um volume bem considerável, a gente está falando de uma seguradora de nicho, aqui não tem residencial, não tem vida, nem automóvel, nada disso, então são seguros aqui basicamente dos ramos elementares. Percebam que a gente veio crescendo e deu um salto muito grande do 15 para o 16, e foi exatamente quando a gente implementou esses programas com Bank Assurance. Depois disso, o volume vem crescendo em ambos, tanto no canal do Bank Assurance como no canal dos seguros Core Business, que a gente chama, ou não Bank Assurance, que são aqueles diretamente para os corretores. E a gente vê no segundo quadro o volume de corretores ativos. A gente cresceu exponencialmente aí de 2014, ali 2013, 2014 para 2019. E agora, com o lançamento do Argo Digital, que aconteceu no mês de fevereiro, a gente conseguiu aumentar o volume de cotações no primeiro mês, que foi março, em relação a fevereiro na ferramenta antiga, e a gente também conseguiu aumentar o volume de corretores ativos, que são aqueles corretores que têm alguma interação com a plataforma, que cotam alguma coisa. Então, a gente aumentou corretor ativo, aumentou o volume de cotação, e a gente continuou com o índice de conversão subindo, evoluindo. Óbvio, agora a gente tem produtos que foram repaginados, etc., mas a ferramenta, ela traz uma nova experiência, ela é mais fluida, ela é mais amigável, o corretor ele consegue fazer uma contratação de um produto que antes era em 7 etapas, ele consegue em uma única tela ver o preço e com mais 2 cliques ele consegue fazer a efetivação e a emissão dessa pólice. Então, esse é um pouquinho do que a gente vem fazendo. E não longe disso, que é a nossa busca, né, é o prêmio emitido, consequentemente também o lucro, enfim, o resultado financeiro, mas o prêmio emitido ele também vem subindo, né? Então, isso se mostra dessa forma. O que eu estou mostrando para vocês aqui, em termos de prêmio e apólice, é só desse canal digital. Tá? Então, não leva em consideração os outros produtos. Então, olhando pura e exclusivamente os canais digitais, o prêmio ele sobe, ele salta consideravelmente, ele vem nessa ascensão nos últimos anos. Agora, o que a gente quer de fato, conseguir evoluir e trazer mais soluções e trazer mais novidades. Então, eu costumo dizer que o digital ele entrou no nosso modelo de negócio por uma necessidade, porque lá atrás, quando a companhia veio para o Brasil, a gente não tinha uma área comercial e falou, pô, como que a gente vai distribuir isso? Vamos ter que entrar nesse negócio aí digital, cotador online, emissão e tal. E agora ele faz parte do nosso DNA e a nossa plataforma chama Argo Digital, justamente por esse motivo de isso estar dentro de nós, faz parte do nosso dia a dia, a gente respira o digital em vários aspectos internos e externos, olhando possibilidade de distribuição e, ao mesmo tempo, aumento de eficiência, tanto para os corretores e parceiros, como para nós internamente. Então, dentro da nossa estratégia, a gente agora está focado em desenvolver e melhorar a plataforma cada vez mais para suportar a evolução do que a gente chama de no-touch, que é isso que eu estou falando, do varejo, cota, contrata e emite, a digitalização do corporate. Então, a gente acabou de implantar essa visão para poder gerenciar a carteira, para poder solicitar cotação direto para um subscritor, ter a possibilidade de integrar marketplaces e novos canais de distribuição. Então, isso traz para a gente o que está na moda agora, que é a API. Então, todo mundo fala de API para cá, API para lá, API para cá. A gente tem APIs hoje que possibilita a gente integrar a marketplaces, a um canal digital, a um parceiro como a Selbit, por exemplo, para ofertar um seguro dentro do aplicativo deles. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa e isso é muito importante o corretor ter isso na cabeça, porque quando a gente fala dos produtos que a Argo comercializa, são produtos de nicho, mas ao mesmo tempo a gente está na vanguarda de desenvolver produtos novos que o mercado não comercializa ou de simplificar ou personalizar produtos que já existem com uma outra roupagem. É o caso do Bike, que foi uma novidade, fotovoltaico, a pólice avulsa a gente fez de um jeito diferente, o próprio E&O com todas as profissões, a gente tem um jeito muito peculiar de fazer a contratação, é um jeito basicamente com 2, 3 perguntas a gente precifica e é possível fazer ali a cotação e a contratação em 5 minutos no portal, né? E a nossa ideia é cada vez ir mais para esse mundo de integração e parcerias também digitais. Então, a gente entende que o corretor vai prospectar muito isso e a nossa ideia é suportar o corretor oferecendo possibilidades para ele fazer negócio nisso também. A gente quer criar um fluxo low touch, então o que é isso? Cada vez mais disponibilizar ferramentas, facilities e programas digitais.
Então, a gente quer criar esse tipo de ferramenta, por mais que ela não seja 100% integrada, porque alguns riscos, como o DNO, por exemplo, que nós temos uma ferramenta digital. Só que a gente não pode deixar emitir a policy diretamente online nesse momento, porque a gente entende que tem uma maturação do mercado, tem muito corretor que hoje não conhece o produto, né, no detalhe. Então, a gente faz isso até como um mecanismo de proteger o próprio corretor. Então, quando ele faz a cotação e a contratação, vem para dentro da Argo, a gente analisa isso, um subscritor analisa, e a gente consegue fazer a continuidade, colocar isso dentro do sistema e emitir uma policy internamente. Tá? E o outro ponto, não longe desse universo digital, talvez uma parte super importante, é a disponibilização de ferramentas para autosserviço. Então, a gente entende sim que o corretor ele pode acessar e deve acessar o portal para fazer a utilização de algumas coisas diretamente na ferramenta. É o aviso de sinistro, o acompanhamento do status. Na parte de cobrança, é um relatório de inadimplência, é uma prorrogação de parcela, é uma mudança de forma de pagamento, né? É um extrato de comissão. Então, isso tudo são ferramentas que a gente está criando e está levando para a ponta para o corretor poder ter uma gestão mais efetiva da carteira e poder depender menos das áreas internas, e com isso ele vai acabar tendo mais eficiência no dia a dia dele, se liberando dessas atividades mais operacionais e podendo ir para a rua buscar negócio, né? Então, esse é o nosso foco, levar essa facilidade. Então, quando a gente pensa na plataforma do modo geral, a gente está falando aqui distribuição multicanal, gerenciar o ciclo de vida do cliente de uma forma mais efetiva, automação dos processos. Então, não distante disso, a gente automatizou o fluxo dos processos de transporte, por exemplo. A companhia, nos últimos anos, ela cresceu 140%, 150% no volume de faturas emitidas e apólices emitidas só em transporte. Isso foi graças à automação e digitalização. Possibilidade de fazer cross-selling, então utilizar os produtos e os dados, as informações para oferecer produtos diferentes para o mesmo cliente. Então a gente tem falado e tem executado muitas iniciativas em torno disso. Prospecção de novos nichos. Então a gente está usando aí, o Bruno falou no início de Big Data, né? A gente tem usado muitos data lakes para cruzar informação, ter acesso, tudo obviamente dentro da segurança, já de acordo com as práticas de LGPD, enfim. Mas a gente tem utilizado, sim, fontes homologadas para ter essa prospecção e essa mineração de informação. Inteligência artificial para underwriting, tomar decisão mais rápida, ajudar a precificar. Então, a gente tem criado cada vez mais coisas nesse sentido dentro dos nossos processos de precificação e aceitação. Otimização do que a gente chama de Customer Experience, que é melhorar a experiência do cliente. E aí, a gente, óbvio que entende, o corretor é o nosso canal de distribuição e a Argo só distribui através do corretor. Mas a gente tem que melhorar a experiência, tanto do cliente na experiência Argo, como do corretor também na experiência Argo. Tá? Redução de custos, então, quando a gente fala de automação, eficiência, integração, é aumentar esse índice de digitalização da companhia para dentro e para fora, faz com que a gente reduza custo, isso é super importante. Controlar os dados e controle da falta de informação também, e reduzir aí vazamento de prêmio, coisa que é super fundamental no gerenciamento aí de riscos da companhia, certo? Basicamente, Bruno, assim, para nós o que é super importante, produto para ajudar o corretor a diversificar o portfólio. A gente quer que o corretor saia da dependência do automóvel, não dependa só do automóvel e do vida, por exemplo, ou do saúde, quem trabalha com benefícios. A gente quer levar isso para o corretor. E muitas vezes o corretor ele tem uma baita carteira, está ali numa cidade específica, conhece todo mundo, tem lá uma boa quantidade de clientes e tem médicos, advogados, dentistas, contadores, fisioterapeutas, uma série de coisas. Ele tem produto para distribuir para isso. Ele tem o INO, ele tem o DNO, ele tem o RC. Então, a nossa ideia é cada vez levar mais produto para ajudar o corretor nesse processo de diversificação do portfólio. E o outro é serviços para ganho de eficiência. Então, basicamente, são essas duas vertentes que a gente quer trabalhar ao máximo. Tá? Falando um pouquinho sobre a plataforma em termos gerais, então, quando a gente fala de Argo Digital, é uma ferramenta para autoatendimento, para relatórios, para os nossos corretores e parceiros de negócio, né? Então, dentro das verticais aí que a companhia trabalha, consumer e corporate, cotação online para os produtos massificados, com emissão na ponta. A gente desenvolveu uma ferramenta para geração de lead, então o corretor ele pode entrar lá, configurar uma web page dele, colocar o logo da corretora,
rede social, telefone, nome de contato, e ele pode fazer o marketing digital dele. Pode distribuir para cliente, pode pôr numa rede social, pode pôr no próprio site, e esses leads que ele captar, ele vai poder tratar e ele tentar converter isso em negócio dentro da ferramenta do Argo Digital. Tem uma ferramenta que ele pode fazer a gestão desse lead, né? Esses produtos betas ou MVPs que a gente estava falando, as provas de conceito, então a gente está cada vez lançando mais produto para teste de mercado. No corporate, a gente tem lançado os facilities online, então isso é super importante. No caso da assessoria, a FETransporte é o nosso braço, é uma extensão comercial muito importante para nós, uma parceria muito sólida. A gente tem ferramentas com eles disponíveis, como, por exemplo, o cargas poluentes. A gente vai cada vez mais discutir outros tipos de ramo e a gente tem outros facilities, como property, RC, engenharia, enfim. Então, a ideia é dar ferramentas para a gente poder alavancar o que a gente chama do corporate também. O workflow, como eu citei, a gente criou esse workflow, que é a ferramenta dentro do Argo Digital para solicitação de cotação e um processo de renovação simplificada. Tudo isso está sustentado por uma base de APIs que a gente pode integrar com parceiros, com canais, com balcões e buscar negócios e suporte, tá? Como essa visão de autoatendimento, para a gente encerrar aqui, basicamente a gente vai disponibilizar para o corretor a visão 360 do cliente, extratos de comissão, consultas em geral, então apólice, endosso, fatura, segunda via de boleto, prorrogação, emissão na ponta. Então a gente tem feito isso, a gente lançou inclusive a prévia, né, aprovação de prévia online para os corretores, a gente tem trabalhado dessa forma no transporte, a emissão automatizada também dessas faturas, o aviso e acompanhamento de sinistro, alguns relatórios e painéis para gestão e uma visão 360 da corretora, que é o que a gente vai trazer, com faturamento, né, prêmio emitido, prêmio pago, sinistralidade, enfim, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Então, basicamente, isso é a suíte do que a gente chama de Argo Digital, é uma nova experiência Argo, é uma visão cross da companhia, por todos os segmentos, né, e por todos os produtos, cada vez mais digitalizar e levar, como eu disse, 2 pontos, produto para diversificação de portfólio e serviços para ganho de eficiência dos corretores e parceiros. Brunão, parabéns aí pela apresentação dessa overview da companhia, né, desses últimos 8 anos da Argo no Brasil. E a FETransporte Brasil já é parceira da Argo desde 2016. E a gente pode acompanhar de perto todas essas evoluções tecnológicas que a companhia está trazendo para o mercado. E desde a tua vinda aí para assumir a área de TI, né, da companhia, a gente viu que realmente houve uma aceleração aí de novos produtos, novos sistemas, e a Argo Digital acho que vem realmente para ser um divisor de águas no processo de tecnologia e na comunicação da Argo com os corretores. Mas acho que, resumidamente, aí, acho que o recado que acho que a tua apresentação passa é que, olhando os indicadores de performance da Argo, a gente vê que lançou novos produtos, né? Aumentou o número de faturamento, aumentou o número de documentos, mas a equipe da Argo, ela não houve um crescimento tão grande, né? A companhia continua enxuta, ela continua com o mesmo número, basicamente, assim, de funcionários, mas a tecnologia permitiu que ela escalasse e estivesse mais próxima dos corretores. Então, acho que, olhando a tua apresentação e vendo essa história da empresa, eu percebo que realmente essa estratégia de estar mais linkado com um viés mais tecnológico permitiu que a companhia chegasse no patamar que ela está hoje e está preparada para escalar a nível nacional e atendendo o maior número de corretores através da tecnologia. Eu acho que vocês têm feito um trabalho muito bom nesse sentido, tá? Não, legal, obrigado. É exatamente isso. A gente, um dos principais pontos aqui dentro da estratégia era a gente criar essa plataforma que possibilitasse a escala, né, da produção do modo geral. Então, a gente conseguiu fazer exatamente isso, aquela relação que a gente fala do faturamento per capita, né, que é o prêmio emitido versus a quantidade de colaboradores, ela tem um índice de eficiência altíssimo, e a nossa ideia agora é poder crescer ainda mais através das ferramentas em todos os canais, né, no no-touch que a gente fala, porque aí entra e a gente tem zero interferência, né, no dia a dia, e também na parte do touch, cada vez mais ali trabalhar os seguros sob medida com os parceiros. Mas é exatamente isso. Obrigado e vamos em frente aí com essa parceria, que ela seja
duradoura. Continuar aí, crescente, é isso aí. É. Eu queria pegar esse gancho aí da tua apresentação da Argo e queria fazer um link aí com o dia a dia do corretor, né? Nesses últimos anos, entrei na FETransporte em abril de 2018 e aí nesses últimos 2 anos tive a oportunidade de fazer expansão aí na região sul e ter uma interação aí aproximadamente com uns 400 corretores, seja eles grande porte, pequeno ou médio, até franquias, né? E a realidade que eu vejo assim nas pequenas e médias empresas, né, pequenas e médias corretoras, que elas ainda não têm um processo ainda tecnológico, né, muito forte, e todos os processos ainda são muito manuais. Eu vou pegar só um exemplo aqui, só para fazer um preâmbulo, mas o corretor lá tem uma secretária, o próprio corretor, ele faz o cálculo, ele imprime aquele documento, então tem esse tempo aí de ir até a impressora, né? Eu chego no escritório, ele tem uma pilha de cotações de renovações em cima da mesa, são um monte de papéis, e normalmente quando ele vai fazer a renovação, normalmente ele tem uma relação assim de 300, 400 clientes em cima da mesa, ele vai olhando aquelas relações e vai fazendo aquelas ligações, né? E vai fazendo toda a gestão ali no próprio documento. Eu não estou falando que é assim de todas as corretoras, mas já vi vários casos que seguem mais ou menos esse modelo de negócio. E, querendo ou não, existe uma ineficiência no processo, porque tem uma pessoa tem que levantar, tem que ir até a impressora, aí não sei o que, imprime, tem um custo de tinta, de papel, e também tem a questão da perda de informações, né? No caso, se ele não tem um CRM de vendas e não passa essas informações de não renovação ou de renovação para um sistema para poder acompanhar os indicadores de performance da corretora, né? E eu acho que isso é uma certa realidade. Eu acredito que até um tempo atrás os custos, né, de tecnologia eles eram extremamente elevados para contratar um CRM, contratar um sistema de gestão, ou um sistema de GE, de gestão de documentos, enfim, né? Mas nos últimos tempos teve um boom aí de startups no Brasil, né, no nosso mercado, e existe hoje inúmeras tecnologias aí disponíveis para o corretor. Eu queria saber da tua percepção, que é diretor de tecnologia e também está dentro de uma companhia, né? Qual que seria assim a importância dessas a introdução dessas novas tecnologias no dia a dia do corretor? Olha, Bruno, vocês me escutam? Sim, sim. Tá bom. Eu acho que existe um conflito, são algumas coisas, né? A indústria de seguro ela sempre esteve um pouco para trás em termos tecnológicos, a gente sempre muito compara com a indústria financeira, com os bancos, né? Os bancos sempre tiveram muito à frente em relação às seguradoras. E a mesma coisa acontecia também com os corretores. A gente vai ter um conflito, acho que muito grande, talvez, de gerações, né? Porque o corretor ele acaba sendo... o que tem mais de valor para o corretor é a carteira dele, né? Então, muitos corretores eles são muito conservadores no sentido de gestão, de condução das coisas, enfim. Então, acabam segurando um pouco mais e demorando a ser aí adeptos a sistemas, a novas tecnologias, etc., né? Então, eu entendo muito e vejo muito isso. Eu acho que agora, com esse mix de gerações, com as novas tecnologias surgindo, cada vez mais o corretor vai entender que se ele não diversificar e se ele não digitalizar, ele fica para trás. Então, eles têm sentido isso, do modo geral, eu vejo uma evolução muito grande, o mercado tem buscado, né, os corretores pequenos cada vez mais têm buscado soluções e alternativas para poder sair um pouco desse modus operandi, mais conservador, mais papel, né, e ir para o caminho mais digital, né? E a gente vê isso até também através de sistemas de gestão de corretoras. Você vê cada vez mais surgem sistemas diferentes, aí tem 2 sistemas para gestão de corretor, para multicálculo, aí de repente você vai fazer uma pesquisa, já tem 5, tem 10. Hoje nós temos uma série de ferramentas, o corretor está cada vez mais adepto a isso, e eu acho que o que a gente está passando agora era o empurrão que a gente faltava na indústria, né? Eu acho que a gente teve esse empurrão, o corretor viu que dá para fazer negócio através de videoconferência, que ele pode cada vez mais utilizar os meios remotos, né, para fazer a venda e a contratação de seguro. Então, eu vejo uma evolução muito grande e eu acho que esse momento de Covid, apesar de ser um momento super traumático para o mundo de uma forma geral,
ele acaba sendo ali um divisor de águas e ele talvez eliminou 3, 5 anos ali nesse processo e acelerou um pouco mais a adoção dessas novas tecnologias, né? Não, perfeitamente. Aí você falou um ponto ali que é muito interessante. O mercado de seguros ele é muito tradicional e ele também é muito familiar. Então, a gente vê que tem uma transição hoje dentro do nosso segmento, né, principalmente nas corretoras, de sucessão, né, familiar. Então, a gente vê que novos líderes corretores estão entrando dentro dos negócios e eles têm esse desafio, né, interno dentro da própria corretora seja cultural, seja operacional ou seja comercial, né, de trazer essas novas tecnologias para a gestão da corretora, né? Então, acho que esses novos líderes têm um papel extremamente importante, estratégico para a evolução do nosso mercado, né? Você concorda? Não, eu concordo. Eu acho que isso é um fato, né? A gente vê isso acontecendo, tanto em pequenas como em médias. Algumas grandes já foram mais até consolidadas, foram vendidas, enfim, que eram operações familiares, mas isso de fato tem acontecido, né? Então você tem toda aquela história, aquele relacionamento, aquela coisa que foi construída, né, às vezes pelos avós e pelo pai, e agora você tem aí os filhos ou netos assumindo aí e ganhando mais protagonismo nisso, né? Eu acho que é super saudável acontecer. Eu tenho visto processos bem estruturados, né, de sucessão e de transferência de bastão, vamos chamar assim, e essa nova geração vem trazendo uma energia muito forte, vem trazendo um penso diferente. Você vê que o mercado cada vez mais fala aí de gig economy, economia de plataforma, essa coisa de carro compartilhado, etc. Então, o consumidor ele vai mudar. E aí, essa sucessão, essa nova geração que também está assumindo aí a liderança, né, e os negócios nas corretoras, também vai fazer com que isso seja talvez mais fácil de ser traduzido ali do como fazer negócio com essas novas gerações, esses novos consumidores também, né? Não, legal, legal. E Bruno, pode falar, Rafael. Desculpa, não sei se eu posso intervir aí, mas eu queria... Cara, aqui a gente está entre amigos, é um bate-papo. Eu lembrei uma frase importante, né, de Charles Darwin, que diz que não são os mais rápidos nem os mais fortes que sobreviverão às espécies, né? Que ele fala, e sim os que são mais adaptáveis, né? Que é um momento muito do que o Bruno falou, do que você está comentando, e de fato, o momento que nós estamos vivenciando, se a gente não olhar para a tecnologia como um aliado, né, uma aliada da nossa empresa que vai alavancar e vai ajudar a nós superarmos todos esses desafios, realmente passa a ser uma situação muito complicada e delicada de estar enfrentando, né, toda essa parte. A gente viu aqui o Bruno parabenizar pela sua apresentação, muito boa, né, e uma evolução realmente muito bacana aí da Argo. Quando você falou da Argo Digital, toda a parte que proporcionou de expansão, eu anotei aqui, né, toda a parte de eficiência de processos, toda a parte de uma experiência diferente para os clientes de vocês, né, toda a parte dessa digitalização dos processos. Eu acabei não pegando aqui o percentual que tu comentaste sobre o crescimento que teve aí, né, com toda nos últimos anos, mas trouxe a parte de expansão e crescimento de vocês, a tomada de decisão mais rápida, fundamental para o momento que nós estamos vivendo, fundamental, né? Quem tem informação sai na frente. Então eu vejo que é importante mesmo que as empresas percebam a importância da tecnologia e se adaptem a esse novo momento. Não adianta, veio para ficar e nós vamos ter que nos adaptarmos a isso. E Rafa, essa tua colocação... Opa, desculpa, Bruno, que você quer comentar? Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que, assim, até quando a gente tomou a decisão aqui, porque a gente está num processo de transformação da companhia, está acontecendo muito forte ali nesses últimos anos, né? E aí foi uma coisa que eu falei aqui dentro. Eu falei assim, a seguradora que vai ter um bom resultado durante essa crise, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, é mais ou menos isso que o Rafa está falando, a seguradora que se adaptar rápido e ela responder rápido à necessidade do corretor. Não adianta ser a melhor marca, a maior e etc. Não, a gente tem que ter no dia a dia uma adaptação rápida ali, já entender que mudou e que a gente está de casa remoto, tal, meio remoto, visita, reunião, marca, agenda, tal.
a seguradora que fizer isso mais rápido, ou a empresa que fizer isso mais rápido, independente do segmento, é a que mais vai ter sucesso. E eu traduzo isso para os corretores. O corretor que entendeu mais rápido esse novo modelo e pôde acelerar esse processo e se adaptar nessa colocação que o Rafael fez, ele é um corretor que ele deixou de perder negócio e conseguiu prospectar mais rápido, né? Então, essa adaptação aí, como disse Darwin lá atrás, é fundamental. Eu tô meio filósofo, porque agora eu lembrei de mais uma frase, né? Aqui, mas que existem 199 formas de nós vencermos de nós derrotarmos o nosso concorrente, mas só uma de vencer, chegar mais rápido. Então, essa parte, né, e de nós adaptarmos, né, esse do arte da guerra, então, mas de fato de nós nos adaptarmos e termos essa velocidade, termos a ação de reação, com certeza é o que vai fazer esse divisor de água das empresas que permanecerão aí no mercado como um todo. E, Rafa, essa tua colocação que você fez sobre Darwin, ela tem tudo a ver com a história da Selbit, né? Então, como o Júnior comentou no início da apresentação, a Selbit, ela nasceu em 1977 e ela é uma história de sucesso e adaptação empresarial, né? Para quem não conhece a empresa, vou fazer uma breve introdução, mas a Selbit começou o seu modelo de negócio vendendo as máquinas de escrever Olivetti, né? E quando veio os computadores, né, rapidamente houve uma transformação aí no modelo de negócio, porque os computadores foram ganhando mercado e a máquina de escrever foi perdendo seu espaço aí dentro das empresas. E hoje as máquinas de escrever, elas entraram em extinção. E esse modelo de negócio da Selbit, ele teve que passar em algum momento, né, Júnior, vocês tiveram que refletir sobre o modelo de negócio de vocês, né? Se vocês se adaptariam ou se vocês seguiriam vendendo máquina de escrever e poderiam seguir o mesmo caminho aí de empresas como Kodak, Blockbuster, BlackBerry, né, que são empresas que eram gigantes e que não se adaptaram e que foram ficando pelo caminho, né? Então, eu queria saber de você, contar um pouquinho aí dessa história realmente de adaptação, né, Júnior? E como que foi para a Selbit mudar aí o rumo da empresa e se adaptar a um segmento aí agora de tecnologia que é o mercado que vocês atuam, né? Bom, Bruno, obrigado. É exatamente essa reflexão que a gente fazia e faz até hoje, né? Só que antes nós fazíamos a cada 15 anos, a cada 10 anos, né? Sai da máquina de escrever, sai da máquina de calcular, sai do fax, sai do telex, né? Hoje a gente faz essa reflexão de ano após ano e agora, com todo esse novo cenário de transformação digital, a gente acaba planejando a cada 30 dias uma ação nova. As coisas estão se encurtando cada vez mais, mas se nós tivéssemos ficado na máquina de escrever, esses teus exemplos foram muito felizes, a empresa já teria deixado de existir, né? A empresa já teria acabado junto com a máquina de escrever. Então essa nossa evolução ela é constante, buscando entender o que o mercado precisa. Eu acho que isso aqui é fundamental para todos nós entendermos o que o mercado precisa, o que ele quer contratar, escutarmos o nosso cliente e adaptar o nosso produto e serviço à necessidade dele naquele momento. Esse é a nossa diretriz aqui, é isso que nós perseguimos e escutar para poder adaptar o produto, e o que a gente está fazendo hoje talvez ali na frente já não faça mais muito sentido e nós temos que estar em constante evolução. Toda a nossa área de desenvolvimento, a nossa área de inteligência, ela está focada nesse sentido, de trazer inovação e tecnologia para a nossa base de clientes. E aí fazendo o cross-selling, como o Bruno bem falou, né, na nossa base de clientes, muitas vezes a gente não explora outros produtos e é necessário explorar outros produtos e serviços. O cliente gera confiança conosco, né, então explorar essa base. Mas é fundamental a gente entender para onde o mercado está seguindo, não nos prendermos em tecnologias passadas, né? Estamos abertos a mudanças, né? Eu acho que isso é fundamental para nós daqui para frente. E, Júnior, vocês têm ajudado inúmeras empresas a sair do mundo offline, né? Saindo de todos os processos manuais, e a FETransporte se inclui nesse processo aí como cliente da Selbit. Vocês têm ajudado muitas empresas a entrar no mundo digital, né? E pelos projetos que vocês desenvolveram ao longo de todo o Brasil, com esses números clientes, quais são os ganhos que vocês estão vendo, que esses clientes estão tendo com a implementação da tecnologia nas suas empresas?
Os ganhos, eles são, basicamente, são os dois principais. O ganho em eficiência, né, e o ganho em redução de custo. Todo um projeto bem implementado, essa migração ele te traz essa eficiência e essa redução de custo. Como o Rafael mostrou nos cases aqui, a gente tem ROI, né, que projetos se pagam às vezes muito em menos de 12 meses, né, e a melhoria no processo, a constante revisitar o processo constantemente, né, eu acho que isso também virou uma necessidade, né, é nessa linha aí. E eu confesso, quando a gente fez a parceria com a Selbit, um dos primeiros trabalhos que a gente teve que desenvolver não foi de tecnologia, né? Foi justamente de analisar todos os nossos processos internos, utilizar a metodologia de BPPM, né? Para a gente fazer toda a modelagem operacional para entender onde estavam os nossos gargalos, onde que a gente poderia melhorar nosso processo, né? Para depois, sim, a gente implementar a tecnologia. Então, assim, esse trabalho ele é extremamente importante como organização, né? De a gente realmente ver onde é que estão nossos gargalos para a gente poder ganhar escala, que eu acho que a tecnologia ela vem justamente para isso, né? Para a gente poder escalar o negócio e poder atender da melhor maneira os nossos clientes, que foi um dos pontos que o Rafael falou muito bem, que é a experiência do usuário, e o Bruno Post também falou, que é a experiência do usuário, né? Então, acho que esse é um dos grandes pontos aí em relação ao que a gente está aprendendo na nossa transformação digital, né? Você queria falar alguma coisa, Rafael? Não, eu ia até te convidar para dar o teu testemunho, mas já explanou, né? Porque nada como ouvir o cliente, né? Esse eu acho que o Júnior falou muito bem, e isso para nós é uma regra, né? Nós temos que entender os desafios, as dores, de que forma a gente pode agregar valor. Eu acho que esse é uma palavra que a gente usa muito aqui, porque não adianta você ter uma tecnologia que não agregue valor, que não vai trazer os ganhos esperados. Isso é fundamental, né? E isso você explicou um pouquinho aí já, como que está acontecendo essa transformação. Primeiro, né, na parte de processos, de entender os gaps, onde é que a gente pode estar melhorando, e posteriormente a gente conseguir aí entrar com esses ganhos financeiros, produtividade e experiência. Mas fantástico, acho que eu sou apaixonado por tudo isso. Mas tem um ponto, se você me permite fazer um comentário, Bruno, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar, Bruno. Legal. Não, tem um ponto que, assim, a gente falou aqui de coisas legais, coisas, né, que dão certo e tal, mas tem um ponto nisso tudo que é a transformação, né? E essa palavrinha aí, ela pode causar um pouco de às vezes, resistência, às vezes dor. Então, é óbvio que durante esse processo todo, né, eu trabalho com esse mundo digital e ferramentas digitais desde 2002, então faz um pouco de tempo, já passei por várias situações. Eu costumo dizer que o processo de transformação ele é importante. Algumas pessoas elas vão entender, reconhecer e aceitar, né, antes do acontecimento, elas vão ser até propulsores disso, e tem outras pessoas que vão ter um pouquinho mais de resistência, que é normal. E muitas vezes esse processo de transformação ele é cultural, ele é no dia a dia, ele vai acontecer. De mindset, né? De mindset também do próprio indivíduo que está sendo incorporado dentro de um processo de tecnologia, né? Então, isso acontece com uma certa frequência, com a gente aqui não é diferente também. Eu falei da digitalização do fluxo de trabalho do corporate, por exemplo, a gente estava acostumado a trabalhar com não era papel, mas era com o que eu chamo de pacote Microsoft. Era Word, Excel e etc., né? E Outlook, enfim. Então, agora a gente está trabalhando digitalizado. Então, isso traz um pouco de dificuldade, né, no processo de implantação, etc., mas a gente consegue ir de uma forma gradativa, evoluindo isso. Bruno, e aproveitando aqui que a gente está chegando no final aqui do nosso painel, um dos assuntos que a gente sempre vem escutando assim, de mercado, em eventos de tecnologia, são as próximas tendências que tem de tecnologia para o nosso mercado, né? E aí a gente fala de internet das coisas, robotização, blockchain, tem big data, inteligência artificial, a gente vê algumas questões de reconhecimento facial, tanto para o mercado financeiro, quanto para varejo ou algum outro segmento, né? E tem também a questão da realidade aumentada. Queria saber de você, Rafael,
na questão aí do modelo de negócio da Selbit, como é que você vê essa questão dessas novas tecnologias para os próximos 5 anos, né? Pensando aí no modelo de negócio da Selbit. Então, Bruno, esse é um tema fantástico, né? Porque a gente vê uma sopa de letrinhas aí, né? Tem letrinhas é o que não falta aqui para a gente estar conversando. Mas aqui nós criamos o IoT, nós comentaste sobre uma tecnologia nova que é o IoT, né? Nós temos uma chamada IoP, né? Que é a internet das impressoras, um exemplo, né? Mas a brincadeira é que a internet das coisas são os dispositivos conectados, né? Mas hoje, Bruno, assim, nós estamos com um equipamento lá no escritório, na empresa, né, dos nossos clientes, com um potencial fantástico, enorme. Hoje, você pega as impressoras, elas têm um painel, um tablet lá de 10 polegadas. Né? E hoje, olhar para esses equipamentos que nós estamos colocando na estrutura dos clientes, somente para imprimir e tirar cópia ou escanear, a gente está subutilizando um equipamento, né, ali, que está ali para muito mais coisas. Eu sempre gosto de usar nas minhas abordagens, o exemplo do smartphone, né? Que teve uma grande inovação, Jobs quando trouxe o touch, enfim, mas que a gente usava para falar, mas hoje no dia a dia, nós usamos ele mais para falar ou mais para atividades do nosso negócio do dia a dia? Muito mais para outras demandas, né? Eu costumo dizer que o telefone a gente até fala. A gente até fala, mas a gente usa ele para N outras tecnologias. E a impressora, né, seguindo na linha da parte da IoT, ali, nós falamos assim, você vai até imprimir. Porque hoje nós temos toda uma parte de estrutura de software que vai embarcado nesses equipamentos e a gente, por exemplo, pega uma parte de banco para abrir uma conta, para fazer uma série de crédito, nós temos aplicativos dentro desses equipamentos que têm ajudado uma série de clientes, né, porque no ganho de produtividade, na redução de custo, experiência de cliente, todos esses ganhos que nós já falamos, o equipamento está ali e a gente tem que, de fato, olhar para ele de que forma a gente agrega mais valor com essa estrutura. Então, o IoT aqui, para nós, é um tema muito forte, porque a gente precisa olhar, né, ouvir nossos clientes e olhar para esses nossos equipamentos, como que a gente faz para conseguir estar levando esses diferenciais para os clientes. Então, para nós e a gente tem hoje bilhões de equipamentos conectados, né, falando de IoT de uma forma geral, e vai ser cada vez mais essa parte. De repente aqui veio na cabeça, a gente pode até falar da parte do próprio carro, né? Eu falei do painel das impressoras, mas pega o carro hoje lá, o painel, a tela que nós temos no nosso carro lá, quantos botõezinhos já estão aparecendo? E olhar para a parte das transportadoras. Será que a gente não tem oportunidade nessa parte de IoT dentro daquele painel que está dentro do caminhão, para que melhore a experiência dele com as próximas transportadoras, com o porto, com o aeroporto, com as empresas de armazém? Quantas tecnologias vão surgir? Falando da internet das coisas, né, dos carros conectados, enfim, tem uma série de aspectos aí que eu vejo que nós vamos tão rapidamente aí fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho um ponto de IoT e IoP que eu comentei. Então, hoje a parte de inteligência artificial não é mais tendência, né? Já é realidade. Nós já temos vários mercados com a parte de inteligência artificial. A gente tem exemplos simples, né, da inteligência artificial, mas que tem um ganho grande. Nós temos aqui dentro da Selbit a BET. Né? A gente criamos a BET de Selbit aqui, só para fazer um comercial. Mas a BET, ela veio como uma menor aprendiz. Né? A gente fala aqui, a nossa robô, é uma nossa menor aprendiz que trabalha 24/7, sábado, domingo, feriado, atende os nossos funcionários, né, nossos profissionais, que para nós é o que leva a Selbit para frente, de forma rápida, né? E a gente tem uma interação, eu quero saber de férias, eu quero saber ela está voltada mais para o RH, mas eu quero saber, qualquer informação que eu precise, eu tenho alguma dúvida, eu vou na BET e ela me ajuda prontamente a qualquer hora do dia. Então, pega o Bradesco, né, a Bia, usando um exemplo aqui, não fazendo propaganda, mas é um outro exemplo que às vezes tu não sabe se tu está falando com um humano ou se tu está falando com um robô. Mas hoje, a gente pega a parte de inteligência artificial e vê o quanto ela vem agregando no nosso negócio, né, nas nossas empresas, ganho de produtividade. Outro exemplo, Bruno, aqui, também estou um pouco preocupado com o tempo, mas hoje os nossos técnicos, eles chegam nas máquinas, eles colocam o modelo da máquina, colocam o erro e toda a parte de leitura de manual, estrutura, é uma inteligência artificial que está ajudando os técnicos nossos ali, para que ele consiga ter o quê? Melhor produtividade e resolva a experiência do cliente, né, o equipamento de forma mais rápida. Então, assim, aí vai para o Watson, parte de medicina, aí nós vamos entrar no mercado de inteligência artificial. Exatamente. Quantas vidas nós estamos
tem uma vasta oportunidade, como você falou, em vários segmentos, Sim. né? E é bom ver que a Selbit já está se adaptando a essas novas tecnologias para implementar isso dentro do seu modelo de negócio. E queria saber de você, o Bruno Porte, como que a Argo vê essas novas tecnologias dentro da companhia e como você vê isso no mercado segurador nacional, né, como um todo, né? Algumas coisas que são tendência, a gente já vem usando, né, como a questão de Big Data, inteligência artificial, muito olhando a parte de análise de risco e etc., voltada, né, nesse segmento. E a gente tem utilizado também a automação através de robô, aí, os RPAs, né? Então, nós temos processos hoje que são feitos por robozinhos aqui dentro. No nosso caso, a gente tem um que chama Eva, né? Nossa pequena Eva, que faz aqui o processamento de algumas etapas internas, né? Então, a gente usa já isso. Mas, ao mesmo tempo, para nós, eu acho que como o futuro já presente aqui, o que a gente está buscando é levar a inteligência artificial para o atendimento, né? Seja do corretor ou seja até do cliente direto, ter o nosso, não sei qual vai ser o nome, mas o nosso operador atendente, né? Com essa inteligência artificial já para poder fazer ali um primeiro atendimento, dar um primeiro suporte e depois talvez transferir isso para um humano. Então, a gente fala de algumas coisas ainda para 2020 em torno disso, tá? Seja por chat ou por WhatsApp ou até por voz. Então a gente tem aqui no painel um spoiler aí das novas tendências da Argo. Já tem spoiler, a gente está fazendo aí está bem adiantado já nisso, com a pesquisa, enfim. Então a ideia é até o final do ano pôr isso no ar. Uma coisa importante para a gente é machine learning, a gente acha que tem que aprender, então a gente tem que aplicar machine learning talvez no processo de cotação, para entender o que acontece, desenvolver mais modelos preditivos, enfim. Então, a gente vai talvez para esse caminho. Eu acho que a indústria tem amadurecido bastante, muitas companhias já têm colocado, né, os seus atendentes virtuais com essa certa inteligência artificial por trás. Algumas são mais mecânicas, mas já é a utilização e o emprego da tecnologia, né, para esse tipo de utilização. Está muito na moda aqui, entre as outras companhias, a utilização dos robôs ou dos RPAs, né, para automatizar alguns processos, para ganhar um pouco mais de eficiência nos processos internos. Então, eu vejo muito a utilização dessas tecnologias ou para análise de risco ou para ganho de eficiência, né? E aí, quando a gente fala de IoT, o Rafael falou do IoT, mas falando do IoT voltado no transporte, eu acho que a gente tem uma boa oportunidade para utilizar isso, como ele disse, no fluxo de transportador, embarcador em geral, né? A gente, às vezes, aí entra um pouco naquilo que eu falei, na resistência, né? Talvez, às vezes, a gente discute alguma novidade, alguma inovação, alguma coisa que é disruptivo, fala, mas isso aí não vai funcionar, porque o motorista, ele é um cara que é mais avesso à tecnologia, de repente, pô, cara, se você dá o primeiro passo e tenta fazer a mudança, né, implementa isso, eu acho que as pessoas se adaptam, porque é o trabalho dele primário. Então, eu acho que tem muita oportunidade para aplicar a IoT nesse fluxo de transporte de carga, de documentação, de integração disso tudo, né? Eu acho que a gente tem uma boa oportunidade aí no segmento de transporte e é um segmento que ele cada vez vai crescer mais, porque se tem uma coisa que a gente vai continuar fazendo pro resto da vida é vender, né? E trocar coisas. Então, o transporte ele vai acontecer eternamente. Eu acho que tem uma boa oportunidade em torno disso. Acho que a gente está chegando no final aqui do nosso painel. Quero agradecer imensamente o Júnior, Bruno e Rafael por ter compartilhado um pouco aí das inovações que as empresas de vocês estão fazendo, compartilhado um pouco aí do conhecimento de vocês com os corretores que estão nos assistindo agora. Acho que foi um painel bem rico aí de informações, de novas tendências e de como a tecnologia tem ajudado aí o segmento tanto de seguros quanto o segmento transportador. E quero agradecer ao corretor e a você que está aí em casa, que ficou esse tempo aí nos assistindo e prestigiando aí o nosso painel. E espero que, de alguma forma, a gente possa ter contribuído com algumas informações bem relevantes que também seja um ponto aí de
de reflexão, né, para que as pessoas possam, de repente, pensar em como melhorar seus processos, como utilizar a tecnologia no seu dia a dia. Eu acho que o propósito era esse. Quero agradecer vocês. A tecnologia, ela nos ajuda, mas quando falta internet, não tem o que fazer. O Júnior, que estava presente com a gente, ele acabou caindo aqui agora, mas não está presente agora aqui no final, porque eu acredito que ele ficou sem internet aí no escritório ou em casa. Ele voltou já voltou. Voltei. Ah, ele está aí? Ó, então ele voltei. Tá aí. Então, Júnior, agradeço aí a tua participação também. E acho que é isso, meus amigos. Espero que você que está em casa aí fique bem, né? Passe bem por o momento atual. E a gente volta a se encontrar aí, você que é corretor, que é parceiro nosso, a gente volta a se falar em breve. Você que não quiser entrar em contato com a FETransporte Brasil, a gente está à disposição. Bruno, Rafael, Júnior, quiser fazer um fechamento, fique à vontade. Não, eu agradeço novamente, né, a você, Bruno, a todo o time FETransporte pelo convite, pela oportunidade. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo, né, com os corretores, e dizer que vocês têm o nosso total apoio nessa parceria, nesse caminho. A gente pensa nessa expansão aí no Brasil inteiro e sabe do plano de vocês, da estratégia da FETransportes. Então, fica aqui o nosso obrigado e vamos em frente nessa parceria, e logo mais a gente estará junto aí novamente, logo ao término aí dessa quarentena maluca, né? Mas com certeza, meu amigo. Vamos em frente, e obrigado a todos vocês, e obrigado aí pelo painel, Rafael e Júnior, obrigado aí pelo bate-papo hoje. Júnior, quer? Depois eu fecho. Bom, ok. Eu gostaria também de agradecer. A tecnologia nos apronta, às vezes, essas peças aí, né? Mas estou de volta. Peguei o fechamento final e desejo a todos vocês também muito sucesso nessa nossa caminhada, aos corretores que tiraram um tempo para nos ouvir e compartilhar as nossas experiências aqui, e desejar dias melhores para todos aí. Tá bom? Podem contar conosco, sempre com o nosso apoio. Foi um prazer compartilhar com vocês esse painel. Um abraço, Brunos. Valeu. Bem, também quero agradecer ao Bruno, né, pelo convite, e dizer que para nós foi uma grande honra estar aqui com vocês, compartilhando. Também agradecer ao Bruno, né, ao Júnior, para que a gente pudesse estar aqui, né, fazendo esse compartilhamento mútuo. Acho que todos nós sempre saímos ganhando muito com eventos e bate-papos como esse. E eu gostaria de agradecer ao Bruno e a toda a equipe FETransporte, mas também a todos os seubetianos que nós falamos aqui, ao nosso time, né, a Seubet, que está aqui na comissão de frente, está em casa, está no cliente, né, mantendo essa operação no ar. Alguns deles também estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. Então, fica aqui o nosso agradecimento a toda a empresa. E acho que é isso, nós temos cada vez buscarmos ser empresas melhores, pessoas melhores, né? Enfim, acho que isso é um significado da nossa vida, e eu quero aqui de novo fazer um agradecimento e falar que contem conosco, né? FETransporte, Bruno aí, a Argo, que a Seubet puder ajudar, todos os corretores, né? Todo o time aí, as pessoas que estão nos ouvindo, a Seubet está à disposição. Muito obrigado por tudo.